Com mais tempo dentro de casa, com certeza a organização passou a ser um item relevante, não é mesmo? No Papo Indica de hoje você vai receber dicas de como organizar a casa de modo a economizar tempo, facilitar as atividades diárias e deixar o convívio mais prazeroso. A falta de ordem em um ambiente pode gerar estresse, improdutividade e até desarmonia, mas para muitos, organização é um verdadeiro desafio. Para começar, a regra de ouro é praticar o desapego. Você precisa olhar para a sua casa e analisar cada lugar, cada cantinho, se tudo que você tem nela você realmente precisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente costuma encontrar lares que tem muita coisa sem uso e que nem vai usar, enfim. Então, encontrar uma destinação para isso, eu sempre digo que é o primeiro ponto. A segunda coisa é você encontrar uma casinha, que a gente fala, para cada objeto. Então, assim, se na sua casa a tesoura fica na primeira gaveta de tal lugar, todo mundo tem que saber isso e todo mundo tem que usar a tesoura e devolver para aquele lugar. Não tem muito segredo, mas precisa de muita disciplina. A personal organizer aponta que entre os problemas mais frequentes da organização está o aproveitamento inadequado dos espaços, principalmente na cozinha e no guarda-roupa. Na prática, o ideal é começar com um cômodo por vez. Toda vez que a gente vai organizar uma casa, a gente sempre setoriza tudo. Até porque, às vezes, tem muita coisa que está no quarto que é do banheiro, ou que é de outro quarto, ou que... Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é, aqui nesse quarto vai ficar tudo que é para ficar aqui, que você utiliza nesse quarto. E aí, a partir daí, a gente faz o desapego, e aí que começa a organização, né? E a gente sempre separa por famílias, que eu digo. Então, se a gente vai organizar um guarda-roupa, todos os vestidos, eles têm que estar juntos, todas as calças têm que estar juntas, e tudo setorizado, né? Como se fosse uma loja, assim, para facilitar realmente a sua vida. Manter a casa organizada, principalmente neste momento de pandemia, além de tornar o ambiente mais harmonioso, transmite sensação de paz. Mais do que limpa, se ela estiver organizada, ainda que ela não esteja limpa, ela vai trazer essa sensação para você. Agora, o contrário, se ela estiver limpa, mas estiver muito bagunçada, ela não traz, né? E tem muitos benefícios de como economia, igual eu falei no mercado, que você pode, né, sempre ter suas coisas da validade certinha, porque você está organizando isso. Agilidade para você encontrar tudo que você precisa, praticidade. Eu acho, só vejo coisas boas, né? Figura de destaque na cultura cigana, Maria Divina Cabral, ou Diva, como é mais conhecida, foi recentemente referenciada como mestre da cultura mato-grossense. E um pouco mais da história desse ícone você confere agora. Diva Cabral foi recentemente referenciada como mestre da cultura mato-grossense em edital realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. A proposta é fortalecer as tradições ciganas, principalmente as mantidas por mulheres. Minha avó era cigana. Eu tenho orgulho de ser filha de Maria de Lourdes e Lázaro Alves Pereira. Nós andemos o Brasil inteiro. Minha avó mexia com ervas e plantas curas, garrafada, e benzia também. E nós andamos o Brasil inteiro e era uma família muito alegre, muito feliz. E nós todos tínhamos orgulho de ser cigano. E a vida inteira eu andei. Nós andemos o Brasil inteiro. E agora eu estou aqui, minha avó faleceu, meu avô faleceu. E meu pai também. E agora estou com a minha mãe dentro de casa e com a minha família. E agora sinto muito feliz. Eu mexo com garrafada e erva e plantas curas.
e já com visição também. E aqueles banhos de verminho também na carne, eu faço também aqueles banhos, xarope para bronquite, garrafada para criar, para não criar. A cigana rezadeira é respeitada e ouvida por todos devido à sua experiência e sabedoria na condução de diversos costumes e saberes. E já veio uma criança aqui em casa com febre, muita febre, já tinha levado ao médico, chegou, eu fiz a bendição, o guri chegou em casa de 1 ano e pouco. Chegou em casa, já pediu mamadeira, comida, e já me cortou a febre também. Já ajudei muito e vou continuar ajudando a família. Já ajudei muitas mulheres aqui na vila, que não tinha neném, já tinha passado pelo médico. Eu fiz a garrafada, porém hoje eu apresento as crianças na casa delas, que elas tomou garrafada e engravidou. Que eu não quero que a minha origem acaba em mim. Eu quero passar para minhas filhas, para meus netos e para minhas sobrinhas, para minha família, para não acabar, porque é minha alegria ajudar. Hoje, 21 de março, é Dia Mundial da Poesia, versos que alimentam a alma. Para encerrar o papo com ela, você confere na reportagem um pouco sobre a história da poesia e como ela dá vida ao poeta. Dia 21 de março foi o dia escolhido pela Unesco, em 1999, para ser o Dia Mundial da Poesia. Dentro dessa ideia é muito importante a gente relembrar qual a importância da poesia para o nosso momento atual. A poesia, dentro do que vemos um pouquinho aqui na Nova Acrópole também, seria essa ideia de transmitir os valores humanos através das palavras belas e harmoniosas. E com isso, a gente poderia ter uma conexão com as pessoas, diretamente com o coração delas. O poeta, dentro dessa visão, assim como um bom artista também, seria aquele que consegue ter uma sensibilidade a mais e consegue captar essas ideias, esses bons pensamentos, esses bons sentimentos e transmitir isso através das palavras. Então seria aquele que seria como se fosse uma ponte que conecta esse plano das ideias conosco, com toda a humanidade. Ouvir algo bonito, né? Isso nos traz muitas boas sensações que estariam relacionadas com esses bons pensamentos, como por exemplo a ideia de conexão com as pessoas à nossa volta, ou o pensamento de esperança de dias melhores, e também com bons sentimentos, sentimento de alegria, de amor, de plenitude. E isso é o que a gente fala de fazer uma poesia para a alma. São palavras que conversam com a nossa alma, que estariam relacionados com essas ideias. A gente vê que no nosso momento atual seria muito importante que a gente tivesse uma ferramenta que canalizasse isso para nós, né? Para a gente lembrar desses valores humanos. Imagina se a gente acordasse um dia, né, e pegasse ali uma frase ou um pequeno verso que seja para nos inspirar durante aquele dia. Com certeza a gente teria um dia muito mais pleno, um dia muito mais harmônico. Imagine isso ao longo de uma vida inteira, se a gente conseguisse lembrar todos os dias um pouquinho dessas ideias. Então, com certeza, essa poesia poderia ser essa ferramenta para tornar os nossos dias melhores, para tornar os nossos dias, inclusive, mais felizes. E para encantar a alma de vocês que nos acompanham aqui no Papo com ela, o também aluno da Escola Nova Acrópole, Aristeu Borges, deixa sua mensagem com a poesia Em Paz, de Amado Nervo. Perto do meu ocaso, eu te bendigo, ó vida, porque nunca me destes esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque vejo que no fim do meu rude caminho, fui eu,
o arquiteto de meu próprio destino. E se o mel ou fel extraí das coisas, foi porque nelas coloquei o mel ou a bilha amargosa. Quando plantei roseiras, colhi apenas rosas. As minhas lousâneas irão suceder ao inverno. Mas tu não me dissestes que setembro fosse eterno. Julguei sem fim as duras noites de minhas penas, mas não me prometestes noites boas apenas. E ao final tive algumas santamente serenas. Chegamos ao fim de mais um Papo com Ela. Hoje a gente falou um pouco sobre os crimes informáticos, os crimes que acontecem na internet. E o delegado Rui deu várias dicas aqui para que a gente não fique exposto, para que a gente tenha um cuidado redobrado na hora de compartilhar dados, na hora de checar alguns sites ou links que são enviados para a gente. Então toda atenção é necessária nesse momento em que hackers e crackers vêm atuando de forma ostensiva na nossa sociedade. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. E você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela dizendo o que você gostaria de ver discutido aqui no nosso programa. Para isso, você pode mandar a sua sugestão no Instagram, @papocomela, ou no nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana. Eu volto na semana que vem trazendo mais informação para você. Até lá!